Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. Joanilson Rodrigues, por favor. A palavra é sua. Essa situação me faz lembrar muito, eu já falei aqui do livro O Imbecil Coletivo, do professor Olavo de Carvalho, que ele fala que o imbecil coletivo não são pessoas individualmente imbecis ou desprovidas de conhecimento, rudes, iletradas, pessoas que não tiveram estudo. Ao contrário, são pessoas estudadas. Mas elas se comprometem entre si a dizer, você está vendo o que eu estou vendo? Eu estou vendo. Você está vendo também o que eu estou vendo? Eu estou vendo. E todos se comprometem a ver somente a mesma coisa. Sabia não? E que coisa que é essa? É dizer que essa calculadora metida besta, que é a urna, ela é inviolável. Ué. E veja só, eu já expliquei, se quiser, vá lá na minha página Pensa Comigo, na live do jantar eu fiz um corte onde eu contei a história da urna, mas aí eu ilustro, né? Para você entender o que é urna de primeira geração, feita lá no início dos anos 90, a urna de segunda geração feita no início dos anos 2000 e a urna de terceira geração feita em 2008. Nós queríamos esse aprimoramento tecnológico que é normal em qualquer coisa, em qualquer calculadora, né? Mas não quiseram fazer e aí os motivos estão lá. Mas eu queria lembrar a todos sobre isso que a gente está vivendo, chamada de guerra cultural, preconizada lá pela Escola de Frankfurt e pelo Antônio Gramsci, que era tomar as universidades e não os quartéis. Então, as universidades formaram os jornalistas que nós temos hoje, formaram muitos dos advogados que nós temos hoje, e a ideia era basicamente o quê? Transformar essas pessoas em socialistas, em comunistas, sem que elas se dessem conta. Realmente. Faz mais ou menos 30 anos, eu diria que foi lá por 1993, eu fui convidado para falar para a turma de jornalismo do último semestre da UNB, Universidade Federal de Brasília. E um aluno me perguntou quais são os pilares do jornalismo, né? E eu, botando para fora aquilo que aprendi no Jornal do Brasil, do Alberto Dines, né, lá nos anos 70, eu disse: veracidade, clareza, objetividade, simplicidade, isenção e neutralidade. Quando eu disse isenção e neutralidade, o professor coordenador do jornalismo deu um salto da cadeira, furioso. Eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Eu disse: o que o senhor ensina então, professor? Eu ensino meus alunos a serem militantes. Militantes como? Militantes ideológicos para combater o status quo opressor. O que acontece? Uma coisa muito grave, meus caros amigos, é o chamado analfabetismo funcional que eu já falei, né? Essas universidades, essas redações, elas estão formando analfabetos funcionais dentro desse imbecil coletivo que o professor Olavo falava. O que é o analfabeto funcional? É o cara que ele só pensa numa coisa. Então, a urna funciona, a urna funciona, a urna funciona, ele não consegue raciocinar fora disso, né? A mente dele se torna, infelizmente, limitada. E você sabe que a mente é como um paraquedas. Ela só funciona se estiver aberta, né? E uma jornalista chamada Mônica Bergamo, ela soltou uma mentira inacreditável, que ela disse que o presidente Bolsonaro tinha almoçado com o assassino da atriz Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, o Guilherme de Pádua. E aí, um monte de gente replicou isso. Inclusive, o Rica Perrone falou que isso seria caso de prisão, porque eles não dizem que é fake news. E muitos jornalistas bateram, Bolsonaro almoçou com o assassino, e era mentira, sequer ele estava lá. O que houve, um evento lá na Igreja Batista da Lagoinha, a primeira-dama Michele estava lá, fizeram uma fila lá, sei lá, de 300 pessoas, e uma das pessoas é a nova esposa desse Guilherme de Pádua, não aquela primeira que foi assassina. Tirou uma foto lá e a Michele nem sequer conhecia. O presidente falou que ele mesmo toma cuidado, que já no gabinete dele já teve pessoa que falou: quero tirar uma foto sentado na sua cadeira, você deixa? O presidente falou: não deixo. Porque as pessoas vão usar depois essa foto dizendo que tem influência, que é amigo do Bolsonaro, e vão querer até negociar coisa. A outra notícia falsa, mentirosa,
isso sim verdadeira fake news, que chega a ser inacreditável, inacreditável. Eu, como professor, eu ficaria com vergonha, fecharia a tal da agência Lupa, né, de fact-checking, que vai checar notícias, dizendo, querendo rebater as afirmações do presidente no Flow Podcast, lá com o Igor, e eles falaram que a inflação do Brasil é maior do que a inflação da Argentina. Só que eles pegaram o quê? A inflação anual do Brasil, até aqui, né? E compararam com a inflação mensal. Né? São aquilo que a gente já vem falando aqui, que eles não sabem mais proporção. Parece que não sabem regra de 3, não sabem coisas básicas mais, né? E aí a gente vê que é essa geração Paulo Freireana. Uma agência de checagem cometer esse disparate de negar a realidade de que a Argentina está se venezuelando. Quando você tem esse intervencionismo estatal, você vai ter, em primeiro lugar, a escassez de produtos. Segundo, os empresários vão sumir do país, né? O empresariado argentino já está fugindo de lá, vindo para o Brasil, assim como a Venezuela, os venezuelanos, parte foram para a Colômbia e parte vieram para o Brasil. A maioria foi para a Colômbia. Devem estar se arrependendo, porque agora está outro comunista lá entrando lá. E a gente já sabe o resultado disso. Queridos amigos, infelizmente, a justiça ela está se pervertendo, né? Essa sentença, inclusive, não sei se vocês viram, que a Ana Paula Henkel também sofreu da juíza, ela perdeu o objeto do processo, que era calúnia e difamação. O doutor Ângelo Carboni poderia falar até muito melhor. E falou, não, porque ela é bolsonarista, porque ela defendeu isso, defendeu aquilo, que não tinha nada a ver com a ação. Então, assim como aquele juiz proibiu a faixa lá dizendo que é propaganda política, ou seja, eles querem proibir, tolir o pensamento de direita preconizado pela Elizabeth Noelle Neumann no seu livro A Espiral do Silêncio. Que Deus nos ajude a fazermos do nosso país um país melhor, e em 2022, quando comemoramos 200 anos do centenário, né? Ei, Galinho! 2022! É 22! Ah, tá, 22! Fazer uma sopa, uma canja. Eu não entendi o que ele falou. Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas.